Olá, bom dia a todos, bom dia a todas. Muito feliz de estar aqui neste momento com vocês, fazendo essa live, né, que a gente esperou há muitos dias, com uma presença muito especial, que eu vou já apresentar para vocês. Sejam todos bem-vindos, novamente é um prazer, espero que vocês possam estar compartilhando. A gente só tem 57 participantes por enquanto, eu sei que está todo mundo aí nas suas atividades diárias, mas bota o fonezinho, vai acompanhando, que eu tenho certeza que todos vocês vão gostar bastante do que vocês vão ouvir aqui nesse momento. No mês de março, a gente tem muitas datas comemorativas, né? Estamos comemorando o mês da mulher, o Dia Internacional da Agricultura, o Dia da Água, que a gente comemora amanhã, e aqui no INEC esses assuntos são muito importantes. E está ligado, né, aos nossos objetivos, que é de falar dessas pautas, né, de como a gente promove desenvolvimento da agricultura familiar e como esses assuntos, né, impactam na vida das mulheres. O público feminino é um público que a gente busca melhorar a qualidade do acesso a crédito, ao desenvolvimento. E hoje a gente vai bater um papo aqui com a Andréa Santos, especialista, tá, gente? Ela é educadora popular e feminista, atua há quase 20 anos em territórios rurais, coordenando projetos relacionados à convivência com o semiárido, tecnologias sociais de captação de água e organização de grupos de mulheres agricultoras. Seja bem-vinda, Andréa. Você está aqui diante, né, de todas as nossas equipes que trabalham com o AgroAmigo, que promovem acesso a crédito, acesso a tecnologias, né, de convivência com o semiárido, atendimento de mulheres, e acesso também a itens de água e saneamento básico através da nossa parceria do Banco do Nordeste, do AgroAmigo e da LORE. A LORE é uma organização internacional que já é nossa parceira há 5 anos. E, através dela, a gente promove esse acesso através do crédito, levando, através dos nossos agentes, das nossas equipes, orientação, facilitação, né, para o acesso a esses itens que venham dar melhores condições de acesso à água e convivência com o semiárido. Então, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Jane. Eu já me senti muito acolhida aqui no INEC, né? Saudar todas que estão aí do outro lado da tela acompanhando essa live. Agradecer o convite, né, do INEC, agradecer o convite do AgroAmigo, Banco do Nordeste, da LORE.org, e parabenizar, né, Jeane, parabenizar toda a equipe, ao grupo, pela iniciativa, não só da live, mas de poder fazer esse diálogo, né, essa troca de saberes, essa partilha de saberes, considerando dias muito importantes para o rural, para a sociedade. A gente teve aí o 8 de março, que é o Dia Internacional da Luta, né, das Mulheres. Ontem foi o Dia Mundial da Agricultura e hoje, sábado, dia 22 de março, é o Dia Mundial da Água. Então, são pautas, né, são dias importantes para a gente celebrar a vida das mulheres, celebrar a água no planeta, celebrar a agricultura, mas também trazer questões, né, que a gente possa colaborar com o debate, falar um pouco disso e poder se aprofundar no que se refere aos desafios, né, às expectativas de projetos, de ações, em que as mulheres todas possam estar acessando e desenvolvendo, e façam com que elas fortaleçam o seu potencial, né, como mulheres e como agricultoras familiares. Uma satisfação, um prazer muito grande estar aqui. Prazer todo nosso, cara, pelo convite. Prazer todo nosso. A gente estava aqui já, iniciamos a nossa live, né, em particular antes. Muito bom conversar com a Andréa, ela tem um vasto conhecimento aí. A gente quer muita interação de vocês para aproveitar esse momento, né, dessa parceria, que a gente já estava fazendo laços de parcerias aqui. E se vocês quiserem interagir com a gente, enviem mensagens, perguntas e comentários através do nosso WhatsApp da comunicação. O chat vai estar aberto também para perguntas. No WhatsApp. Pronto, a gente só vai ter o nosso WhatsApp, então anota aí o número, tá, gente? É 859-9191-0233. Vou repetir. 859-9191-0233. A interação de vocês é muito importante e aproveita esse momento também para tirar dúvidas. Combinado? E para a gente começar essa conversa, né, gostaria de trazer alguns dados relevantes sobre o assunto. Mais de 1 em cada 4 mulheres no mundo não tem acesso à água potável. E mais de 4 em cada 10 mulheres globalmente não têm acesso a saneamento seguro.
Esses números demonstram como a escassez de água afeta principalmente as mulheres e meninas, que frequentemente são responsáveis por buscar água para suas famílias. E aí, Andréia, dentro da sua experiência, como essas dificuldades se manifestam nas comunidades rurais em que você atua? Sabendo que justamente é nesses locais onde a gente tem mais dificuldade de acesso à água e saneamento básico, e as mulheres estão ali, né, com o principal público afetado principal. Como eu falei, né, a gente olhar para essas datas, são datas importantes para a gente olhar quais são os desafios e entender que são datas celebradas internacionalmente, porque são datas em que a gente precisa olhar para os desafios. Então, a água, ela é um direito universal. Todo ser humano, homens e mulheres, tem direito à água. E essa água, por ser um elemento universal de direito nosso, né, ela precisa ser em quantidade e em qualidade suficiente para as pessoas terem acesso para beber, para cozinhar, água para o meio ambiente, água para o lazer. Todo mundo não, um banho de açude, né? Um banho de rio, um banho de mato, aqui de Broncópolis, né? Que são agentes, São líderes perto do mar. Então, a água, ela sempre chamou a gente, a nós como seres humanos, né? Então, as principais comunidades, né, as populações, elas nascem em torno de água. Né? Os primeiros habitantes, quando eles se juntam, eles saem em torno de fontes de água, de rios. Então, a água é um elemento universal e que garante a vida. Então, imagina a comunidade, um assentamento rural, uma área rural, não ter acesso à água. Como isso acarreta de dificuldade para as famílias? Eu acho que, sobretudo, essa negação do direito, que é um direito, né, garantido pelo Estado, garantido mundialmente, mas a gente vê comunidades extremamente empobrecidas pela dificuldade do acesso à água. A questão da saúde é muito importante, né, pela dificuldade do saneamento ambiental, e aí eu queria trazer esse destaque do saneamento ambiental rural. A gente estava conversando mais cedo, a dificuldade que é o acesso, já traz isso, né, a questão do acesso a banheiros, né, então a gente imagina como é importante o banheiro para a saúde das pessoas. Então, a comunidade com falta de acesso à água vai ter esse problema de saúde muito forte, uma questão comprometedora com o saneamento, uma questão que compromete profundamente a produção de alimentos saudáveis. Como vou produzir alimentos saudáveis se eu não tenho água potável suficiente disponível? Né? Então, você vai ter comunidades nutridas, né, uma população desnutrida, uma população que também não tem acesso à questão de educação sobre o saneamento. Isso é importante também, né, para evitar doenças, evitar contaminação. E a gente tem também, eu acho que é muito importante essa dificuldade do acesso às moradias irregulares. Então, você tem uma comunidade que tem uma dificuldade de acesso à água, as moradias elas vão se construindo irregularmente, muitas vezes, porque elas querem, né, construir-se ali em torno da água. Então, muitas vezes, até a moradia, a agrovila, ela fica comprometida nesse planejamento territorial, falta de planejamento. Exatamente. Não tem, não dá para se planejar quando você tem uma dificuldade de água. As pessoas vão construir suas moradias perto dessas fontes de água. Muitas vezes são irregulares no acesso, irregulares na própria condição da pessoa está vivendo. E aí, como nós estamos falando, né, de mulheres e meninas, olhando para o mês internacional da mulher, a gente entende que a gente tem que comemorar, porque é um dia importante, as mulheres. Nós somos metade do mundo e colocamos a outra metade no mundo. Então, é muito importante que nós mulheres, e que as mulheres no rural, sejam valorizadas nesse lugar. E aí, essa dificuldade de acesso à água compromete diretamente a vida das mulheres e meninas, porque, como a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre o trabalho produtivo e reprodutivo, mas a gente sabe que, historicamente, quem sai para buscar água são as mulheres e as crianças, sua grande maioria, né? São mulheres e crianças. Então, essa questão da dificuldade de água tanto envolve um pouco desenvolvimento comunitário, mas também compromete o potencial das mulheres. Eu acho, como a gente estava conversando, né, se antecipando aqui antes da live, muito pouco se fala sobre, a gente sabe da importância, né, as meninas e mulheres já crescem predestinadas a ter aquele papel, né, de ser a provedora da água, de cuidar do ar,
justamente nesse cenário de falta de planejamento, falta de acesso, e pouco se fala como isso impacta a vida da mulher no campo, né? Hoje a gente já tem alguns exemplos, mas ainda são exceções de mulheres que conseguem ser as provedoras realmente, né, de propriedades, né, de produções, mas na sua grande maioria ainda é um público mais afetado, e isso afeta principalmente a sua vida inteira, profissional, como mãe, porque ela fica condicionada a sempre ter a maioria do seu tempo dedicado a estar em busca de algo para favorecer vida, higiene, acessos, né? E muito não se preocupa com ela. Porque hoje a gente tem algumas histórias, compartilhando um pouco mais com você, de mulheres, nossos vídeos, que mais me encantam das histórias, onde, através da parceria, a gente consegue, com um simples item, ligar uma caixa d'água, para que a pessoa tenha um acesso ali a lavar um prato, a lavar uma roupa, não precisar com um carrinho de mão, né? Se deslocar grandes distâncias com o filho no colo, muitas das vezes, porque ainda tem que cuidar dos filhos, para em busca dessa água para garantir que o almoço do marido vai estar pronto no horário que ele chegar em casa e as coisas vão estar e fazer organizadas. Então, todos os depoimentos, quando a gente pergunta para a mulher, a comoção vem, porque ela lembra o quanto é difícil isso para ela, e isso não comanda as pessoas, porque você não vê, né, nas comunidades rurais se falar sobre isso. É como a gente fala também que hoje é da mulher a função de cuidar dos idosos, das pessoas doentes da família, e sempre já vem com aquele predestinado a ter esse destino. Mas por que tem que ser assim? Né? Por que a gente não pode brigar para ter um banheiro para onde eu possa fazer a minha higiene? Né? Hoje se fala muito do acesso a absorventes de forma gratuita. Né? Então, essas pautas são importantes para a gente lembrar e valorizar o papel que a mulher tem e que ela tem que se cuidar. Então, acho que cada vez mais, e principalmente a gente que é mulher, que sente na pele, que sabe como isso interfere, a gente tem que estar buscando e reforçando. Eu, quando estava aí junto com vocês nas unidades, eu adorava fazer esses eventos e levar esses assuntos para as nossas palestras. As mulheres sempre acanhadas, né? Mas eu levava enfermeira. Por mais que a gente esteja entre mulheres, existem alguns tabus, coisas que elas não compartilham, coisas que elas têm vergonha em dizer como é. Sua própria higiene menstrual é algo que muitas sofrem ainda hoje em dia por falta de acesso, principalmente no meio rural, pela falta de água. Mas acaba sendo um tabu porque a gente sente vergonha, né, em falar sobre isso e em buscar melhorias em relação a isso. Mas acho que são momentos que a gente tem que refletir realmente, né, e levar essas pautas cada vez mais para a gente buscar essas melhorias. A parceria com a Lora é um canal. Né? Hoje, 5 anos depois, quando a gente vai construir os relatórios, quando a gente vai fazer momentos como esse, a gente para e pensa, por que a gente não falava sobre isso antes? Por que o semiárido é nosso, é uma dificuldade nossa, e vem uma organização internacional fazendo com que a gente pare e pense o quanto é simples resolver o problema do acesso à água. Aí a gente às vezes é um pouco mais difícil. Mas outra coisa que é muito, muito forte no campo é a desigualdade de gênero. Eu estava aqui falando para a Andréia, eu não sou tão velha assim, né? Você sabe, eu sou uma jovem. Mas quando eu entrei no programa, as mulheres não acessavam o crédito. Passaram a acessar depois que o marido acessasse, com um valor menor. E isso tem, 20 anos, né? Que eu fazer diário comigo. Então, tem muito pouco tempo. Quando a gente vai olhar que muita gente iniciou ainda nesse cenário. E hoje, o que a gente vê? Hoje a gente vê um programa especial criado só para ela, onde ela se destaca em tirar o valor diferenciado do seu marido. Mas ainda está atrelada à atividade do marido. A gente ainda vê mulheres tirando para apoiar a atividade do marido e ela continuar com suas atividades domésticas. Né? Então, ainda existe muito forte essa desigualdade de gênero. Na sua opinião, André, como isso acaba sendo afetado pela falta de acesso à água e dignidade para essas mulheres? Então, a gente estava falando mais cedo sobre o trabalho produtivo e o reprodutivo, né? Quando a gente fala de trabalho produtivo, esse trabalho é um trabalho que gera renda. Geralmente é feito fora de casa ou ao redor de casa, dentro do agroecossistema. Esse é um trabalho que gera renda. Quando a gente fala de trabalho reprodutivo, a gente está falando da reprodução da vida. E reproduzir a vida. Então, são os cuidados com a vida. Cuidados com a sustentabilidade da vida humana. Então, as mulheres, como você está falando, exatamente como você está falando, Jenny,
Nós somos, pelo simples fato, não é tão simples assim, mas pelo fato de serem mulheres, é como se a gente fosse condicionada aos cuidados, né? A cuidar da casa, a cuidar da saúde, a cuidar da educação e a cuidar dos idosos. Eu fico com aquela pergunta, desculpa te interromper. E quem cuida de nós? E quem cuida da... Quem faz o cuidado da cuidadora? Né? Quem cuida das mulheres? E aí, quando a gente fala, e a live traz essa questão do Dia Internacional da Mulher, apesar das dificuldades de acesso a crédito, ainda específico para as mulheres, a gente sabe que o 8 de março é esse dia, o dia de luta. Então, para as mulheres, o que já foi conquistado, certamente é fruto dessa luta, e o que ainda está para ser. Então, é uma luta muito grande com o movimento de mulheres camponesas, né? O movimento de mulheres indígenas, o movimento de mulheres assentadas, mulheres que vivem em comunidade, que é essa luta pelo acesso ao crédito. Exatamente para romper essa dificuldade e essa questão do trabalho reprodutivo que foi colocado nessa sociedade. Então, nós estamos falando da divisão injusta do trabalho doméstico. Então, imagina, se uma mulher ela é responsável pelo trabalho de casa, dos filhos, da agricultura, né, do quintal, dos idosos, da saúde, como é que ela vai ter tempo para os outros âmbitos da vida, né, da vida das mulheres? E aí eu queria colocar assim, à medida que as mulheres agricultoras estão totalmente dedicadas ao trabalho reprodutivo, eu já falei, diminui o potencial delas em outras ações. Então, a gente poderia ter mulheres artesãs acessando créditos e favorecer seus artesanatos. Mulheres que trabalham com produção de comida, de pães, de bolo, acessando créditos e pudessem favorecer a renda dessa mulher. Mulheres cantoras, mulheres rezadeiras, né? Mulheres agricultoras, feirantes. Então, todo esse tempo em que a mulher dedica para a reprodução, para o trabalho reprodutivo, que é injusto, né, tira essa mulher desse lugar também. Esse lugar da renda, né, do rompimento com a pobreza. A ONU fala até isso, a feminilização da pobreza. Porque a pobreza, ela tem sexo feminino e ela tem cor, ela é negra. Né? Então, as mulheres negras e as mulheres diria, também são consideradas como mais pobres, né? Pela falta de acesso, sobretudo à água e a políticas públicas. Então, uma outra questão também que, já que a gente está falando de mulheres e meninas, dia 11 de fevereiro é uma data em que se internacionalmente fala de mulheres e meninas na ciência, porque o trabalho de pegar água também tira as mulheres da escola, né? Muitas mulheres, inclusive muitas meninas, nesse dia 11, relatam isso, olha, eu tenho que cuidar dos meus irmãos, eu tenho que ajudar minha mãe, dividir esse trabalho que é injusto, que é sobrecarga das mulheres, para cuidar dos meus irmãos. Então, o meu irmão que está na escola vai ter tempo da tarefa, vai ter tempo do trabalho de pesquisa, e eu estou fazendo os trabalhos domésticos. Então, esse dia 11 de fevereiro também é uma data importante para colocar as mulheres nesse lugar do estudo, da pesquisa. E muitas vezes o estudo não é só nas paredes da escola, né? Essa partilha de saberes entre as mulheres é muito importante, esse aprendizado é muito importante. E aí eu estava fazendo uma continha, falando para você mais cedo, que assim, se a gente dividir o ano em 4 pedaços, né, nós vamos ter 1/4 de mulheres, aquelas mulheres que não têm acesso à água, e as meninas, elas vão passar 1/4 do ano andando em busca de água. 1/4 do ano. Porque se a gente for imaginando que elas passam 6 horas por dia, uma média de 6 horas por dia caminhando, fiz essa conta aqui, a gente multiplica por 30, nós vamos ter 180 horas de mulheres e meninas caminhando em busca de água. E equivale essas 180 horas dá 7,5 dias no mês. Uma semana e meio dia buscando água. E se eu pegar assim uma semana, esses 7,5 dias, multiplico por 12 meses, são 90 dias que as mulheres e meninas passam caminhando em busca de água. Em busca de água para beber, para cozinhar, para produzir alimento saudável, para construir
entre elas, estratégias também da agricultura e da agroecologia, né? Então, é muito tempo em que as mulheres passam procurando água para poder garantir, inclusive, seus próprios agroecossistemas, né? Eu queria colocar também uma questão importante para as mulheres, as mulheres agricultoras como guardiãs da biodiversidade e gestoras das áreas. Você imagina uma caixa d'água, que é muito importante para banheiro, caixa d'água, né? O saneamento é muito importante na vida das mulheres. Imagina você fazer a gestão daquela caixa d'água, a gestão daquela cisterna para que ela dure todo aquele tempo. Né? Considerando uma família de 5 pessoas, 4, 5, 6, 8 pessoas. Então, esse também é uma prática, né, que as mulheres têm vivenciado, que é a questão da gestão das águas. Porque, como você fala, essa questão da atividade de água e saneamento é como se fosse natural, né? É a naturalização da falta d'água. Josué de Castro, na década de 30, falava da naturalização da pobreza. A pobreza fosse algo comum, mas a gente sabe que a falta de água, mesmo que a gente viva no semiárido, porque a gente vive no semiárido que mais chove no mundo, de todos os semiáridos, mesmo que a gente tenha um processo de evapotranspiração muito grande, mas a gente sabe que o semiárido brasileiro é um lugar de produção de água, produção de bebida de água, farta. Então, essa dificuldade de as mulheres acessarem água, acessarem crédito, acessarem saneamento, gera cada vez mais as questões de gênero, sobretudo na saúde, na educação, essa disciplina, fortalece a desigualdade de gênero e impede o potencial, né, das mulheres de estarem produzindo alimento, de estarem construindo seus próprios projetos, sejam individuais, sejam familiares, sejam comunitários, para ter autonomia e renda. Bom, muito bom. Temas que, como eu estava falando com a Andréia, né, nosso bate-papo que foi muito enriquecedor antes da live. Temas que a gente não liga a televisão e a gente escuta todos os dias. O rural, a agricultura familiar, eu não vejo ela como comércio, ela não é comercializada, essa visibilidade para a importância do agricultor familiar. Apesar de ser responsável hoje por nos alimentar, né? Hoje o agroamigo, ele tem muito esse papel desse fortalecimento e através dos nossos agentes, nossas equipes, levantar essas pautas, né? E o cuidado que a gente tem que ter com esse público, que não parece, apesar de ser uma pauta super atual, né? São situações que a gente visualiza, mas a gente está tão acostumado com aquilo que a gente não identifica que é algo que afeta a mulher. E sempre se perguntar, ela é a cuidadora, quem cuida dela? Então, nós temos o papel de cuidar dessas mulheres, de dizer o quanto que elas são importantes. Ela não pode ser simplesmente estagnada, né, a fazer aquilo o resto da vida. Ela tem que ser só provedora. E é uma pauta assim, que tem que estar ativa, sempre nos nossos discursos, para a gente relembrar e fortalecer. E eu acho que quanto mais mulheres a gente tiver à frente disso, mais a gente vai fortalecer para isso atingir outras mulheres. E apesar dos desafios, como você falou, o nosso semiárido é diferenciado, né? Eu sempre falo que o povo que mora aqui no sertão, no semiárido, é um povo diferenciado, é um povo que se acostumou a viver diante de muitas dificuldades. Mas também é um território cheio de possibilidades, né? Hoje, as tecnologias, muitas práticas agrícolas, agropecuárias, vêm sendo desenvolvidas. Recentemente, eu estava com uma pesquisadora para produzir um relatório do INEC. Eu falei isso nos nos contatos que eu tive com os encontros regionais com o pessoal, quem estava lá vai relembrar. E me impressionou porque ela pausou a entrevista, conhecendo um pouquinho sobre a nossa atuação, e relembrou que há mais ou menos 20 anos ela não via mais o êxodo rural. As pessoas não estavam mais se deslocando do sertão para as cidades. E ela me perguntou, será que tem a ver com o que vocês fazem? Eu fico arrepiada, porque tem tudo a ver com o que a gente faz. A gente dá mais dignidade para que as pessoas vivam nessas regiões, consigam não sobreviver, mas ter dignidade para produzir, para manter suas famílias. Hoje, como eu estava aqui contando para a Andréia, a gente tem como foco principal o desenvolvimento de jovens, de meninas jovens, para que permaneçam lá no campo, fazendo a sucessão da agricultura familiar. Então, são muitas frentes, né, que a gente tem uma grande responsabilidade nas mãos, porque temos o conhecimento,
Uma coisa é falar com pessoas que não convivem com esse público. Né? Outra coisa é a gente que vivencia, a gente que está no dia a dia. Eu vi contando para o André, eu disse, banheiro é algo que ninguém fala. Mas tenta pedir para usar um banheiro lá no meio rural, para você ver a dificuldade e a falta ainda que existe, né? Afetando principalmente, como a gente falou, o público feminino. Então, são muitos desafios, mas a gente enxerga inúmeras possibilidades e oportunidades. E pessoas como você faz total diferença, porque está inserida nesse cenário. Como você vê, quais são as estratégias locais hoje de convivência, né, para que a gente crie mais potencialidades, para que essas mulheres convivam melhor nessas regiões semiáridas? Eu gosto muito dessa pergunta sobre as estratégias de convivência, sabe, Jeane? Porque vamos olhar para o passado. Se a gente for botar para o semiárido do Nordeste, não tenho dúvidas que não vai aparecer o chão rachado, uma cadeirona, né? E a questão da falta d'água. Então, assim, a vida toda, a gente ouviu falar em política pública, quando a gente falava do nosso lugar, a gente ouvia falar de combate à seca. A gente nem ouviu falar desse nome semiárido. A gente ouviu falar que era o Nordeste seco. Então, quando a gente fala em semiárido, a gente está falando, e eu fiquei muito feliz em ouvir isso hoje, aqui de você, que o AgroAmigo está em todos os estados que tem semiárido brasileiro. Então, nós temos aqui no Nordeste os estados nordestinos que estão dentro do bioma Caatinga, e a gente tem o norte de Minas e o Espírito Santo. Eu soube hoje aqui nessa prosa, que o AgroAmigo está em todos os estados. Isso é muito importante, porque rompe o paradigma de que as políticas e o crédito é para combater. Como é que você combate o clima? Porque a gente fala, quando a gente fala em semiárido, a gente está falando que o clima é semiárido. Mas o semiárido, a palavra semiárido, ela ficou tão forte politicamente, construiu tão forte essa resistência com o povo semiárido, que ela é uma identidade também. A gente se constrói essa identidade. Eu sou uma pessoa do semiárido. Então, a gente vê, cada um de nós, você que já foi agente, os agentes, os homens e as mulheres que estão aí do outro lado, trabalhadores, que vão no campo, porque esse não é um lugar de terra rachada. Eu tenho certeza que vocês estão aí do outro lado, então, tipo assim, balançando a cabeça, afirmando, nós não vivemos num lugar de chão rachado, de pobreza, a gente tem situações assim, que é por falta de política pública, por falta de estrutura. Então, não é um fenômeno da natureza que torna as pessoas pobres. São as políticas públicas e a falta de acesso. Então, a gente sabe que... eu já falei, o semiárido brasileiro é o que mais chove no mundo. Então, as mulheres e as meninas, assim como a população nordestina, aprendeu a conviver com essa falta de água. Naquele período específico, a conviver é comum. Como é que a gente convive com o semiárido? Guardando água, guardando semente, né? Construindo estratégias comunitárias, individuais e coletivas em relação a conviver com esse semiárido. Conviver a partir do entendimento do meu direito, do direito do povo camponês, do povo do campo, que é o direito à água e à terra, lutar por esse direito, porque é por isso que existe o Dia Internacional da Mulher, é por isso que existe o Dia da Agricultura, é para que o mundo perceba os desafios e as conquistas, e converse sobre os desafios. E é isso que o AgroAmigo está fazendo hoje aqui na live. Conversando sobre as conquistas, as oportunidades e os desafios. Então, viver no semiárido é exatamente o contrário do que foi ensinado para a gente. Não vamos combater ele. A gente aprende a conviver. Então, as famílias agricultoras, com a sua observação extremamente complexa dos fenômenos da natureza, e está aí os profetas da chuva, as profetas da chuva para confirmar isso, entenderam que se convive nessa terra e não precisa sair dela. Como você falou, é um fenômeno tão grande de imigração, né, por falta de alimento, por falta de chuva, mas o povo achava que a chuva tinha que... Porque não chovia, o povo tinha que ir embora. Mas aí tinha as grandes construções de açudes, águas concentradas, né, em pessoas que tinham uma grande propriedade dessa, e o povo não tinha acesso. E aí vem, com muita alegria eu coloco isso, as estratégias de convivência, e que hoje as mulheres agricultoras, elas já, como têm acesso ao crédito, elas têm oportunidade de vivenciar essas estratégias. E aí eu queria trazer assim, algumas tecnologias que a gente chama de convivência com o semiárido, que são tecnologias desenvolvidas pelas famílias do semiárido.
E muitos ainda não têm acesso, por exemplo, sistema de captação de água. São mais de 200 mil famílias ainda no semiárido que não tem. Sistema de captação de água para produção. São mais de 800 mil famílias no semiárido. Então, as mulheres e as meninas, o povo do semiárido entendeu que guardar água é importante. Então, é importante um crédito voltado para a caixa d'água. É importante um crédito que vise o armazenamento de água via cisternas. Existem as tecnologias das cisternas, elas captam água para beber e cozinhar e água para a produção de alimentos saudáveis. Então, você tem a cisterna de 16 mil litros, que ela tem lá é captada pela casa, pelo telhado, ela tem uma capacidade de 16 mil litros. As mulheres, gestoras das águas, entendem que aquela água é para beber e cozinhar. E ela vai durar o tempo que não tiver chuva. As cisternas de produção são cisternas que guardam 52 mil litros de água, que estão nos quintais produtivos, para as mulheres produzirem alimentos saudáveis, fazer sua irrigação, irrigar suas hortas. Mais de 800 mil mulheres não têm cisterna de produção de alimentos. É importante para elas acessar o crédito? É importante, né? Outra tecnologia muito importante são as tecnologias dos biodigestores. Então, de repente, uma mulher que produz bolo, que vende para alimentação escolar, que vende na feira, né? Ela poder ter um biodigestor em casa, que ela não o gás, não gasta recursos, mas vai vender na feira. Uma das tecnologias de convivência muito importante também são as casas de sementes crioulas, em que os agricultores e agricultoras guardam as sementes crioulas para poder produzir e plantar na próxima safra, né? É uma tecnologia de convivência. Outra tecnologia de convivência é os fogões ecológicos. Não sei se você conhece essa tecnologia, mas são fogões extremamente baratos, que as mulheres têm uma demanda muito grande de crédito, que elas podem cozinhar utilizando pouquíssima madeira. Então, além de ser o fogão que qualifica o uso das mulheres para produzir alimento, elas vão usar pouquíssima madeira, né? Então, é um fogão chama ecológico, porque não vai ter uma demanda grande de madeira. Então, é uma tecnologia de convivência com o semiárido, né? E outra tecnologia que eu acho é muito importante, a gente estava falando mais cedo do banheiro, é o reuso de águas cinzas. É uma forma de fazer saneamento ambiental produzindo alimentos saudáveis. A gente estava até falando assim, um banheiro associado a um reuso de água cinza, e esse reuso tem uma placa solar de energia fotovoltaica. Então, você tem um banheiro que atende à demanda de saúde, de saneamento da família e da comunidade. Uma água cinza, que é a água do banho, de lavar a mão, ela vai ser reaproveitada e filtrada num reuso de água. O motor que vai mover essa água já filtrada, ele é movido a uma placa de energia solar de custo muito baixo, que as mulheres vão produzir alimentos saudáveis fazendo um saneamento. Né? Produzir horta não pode haver água de reuso, mas pomar, né? As plantas que elas plantam muito, que é para enfeitar o quintal, que tem uma relação muito grande com o clima, né? Aquele agroecossistema ali do quintal. Então, produzir um banheiro associado a um reuso de água, a uma bacia de evapotranspiração. Então, essas tecnologias, quando a gente fala, né, tecnologia social, ela é social por isso, porque ela foi construída a partir da observação das famílias, desconstruindo o paradigma do combate, guardando água e semente. Água e semente são os grandes pilares da convivência com o semiárido. Eu só convivo com o semiárido se eu for me dar minha água e minha semente. Para isso, eu preciso de tecnologia de guarda, seja de água, de semente. E para ter tecnologia, eu preciso de política pública e de crédito. E eu preciso que seja acessado pelas mulheres e as meninas. Acessado porque são provedoras, né, de alimentos saudáveis, são as gestoras da água, são mantedoras da biodiversidade. Me diga qual é a mulher que visita o quintal da outra que não leva uma muda? Uma muda de planta, uma muda de horta, uma semente, ela vai fazer o que com essa muda? Ela vai plantar no quintal, que vai para outro quintal, que vai para outro quintal. Né? Me lembrei a poesia do João Cabral de Belo Neto, que ele disse, não basta só um galo para fazer o amanhecer, um galo canta, o outro responde, e assim são as mulheres. Né, nesse olhar para o semiárido, nesse conviver com a tecnologia. E as mães, trazendo a questão das mulheres e meninas,
como eu falei, nós somos metade, mas nós colocamos a outra metade. Então, nós estamos falando de mulheres trabalhando com mulheres, mas convivendo com mulheres que são nossas mães, são nossas tias, são nossas primas, nossas irmãs, né? Então, são pessoas que estão nesse mundo para serem protagonistas desse mundo, assim como os homens, né? Por isso que o 8 de março ele faz muito forte a luta das mulheres nesse lugar, né? Num lugar de reconhecimento, de respeito, num lugar de trabalho e de renda, né? Que a gente possa sair desse indicador terrível que é a feminização da pobreza. Quantos cuidados, né, que a gente pode estar ofertando para essas mulheres. Tudo que você trouxe de estratégia, eu acho muito interessante, que está super atrelado com a questão da preservação ambiental. A preservação do nosso semiárido, como você falou, é aquele chão rachado, não é só isso, né? E como a gente consegue atrelar a questão da necessidade da mulher no acesso à água, do seu desenvolvimento, também a preservação do meio ambiente, da pauta, né, que a gente fala muito também no Agroamigo, que é a sustentabilidade, né, e entender que aquele semiárido é daí que a gente tira o nosso alimento. Afinal de contas, estamos todos nos semiáridos, né? Claro, com regiões bem mais difíceis, mas é importante que a gente tenha esse olhar diferenciado e a gente sempre faça essa junção da economia, do ecossistema, do desenvolvimento, né? Para que eles andem de mãos dadas e a gente consiga cada vez mais fortalecer. Agora, com a pandemia, foi outra coisa interessante, pós-pandemia e durante a pandemia, a gente teve uma movimentação contrária, foram as pessoas que voltaram para essas regiões. Inclusive, a gente até comenta que as possibilidades, o aumento, né, da nossa capilaridade para atendimento de clientes aumentou justamente por conta dessa migração. E o crédito, ele tem essa função de manter essas pessoas, né? E com esse olhar para o público feminino, que eu espero que vocês estejam anotando todos esses insights, né? Todas essas estratégias para elevar aí as nossas contratações para esse público, para dar mais condições das mulheres serem essas multiplicadoras de saberes e preservação. Mas tudo que a gente está conversando aqui está muito alinhado com a parceria, como eu te falei, do Banco do Nordeste, do Agroamigo e da Warren. As nossas equipes, quando financiam esses itens, né, principalmente para o público feminino, ganham as duas partes. Ganham os nossos colaboradores, e a gente possui campanhas de incentivo para que eles levem cada vez mais essas pautas e insiram nos seus projetos itens relacionados à água e saneamento, e ganha, claro, o nosso cliente. Como a gente fala, a gente realiza sonhos. E, às vezes, o sonho da mulher é algo muito simples, é ter uma pequena caixa d'água, uma torneira. Eu visitei clientes que ela se emocionou, voltou de São Paulo, o marido estava com dificuldade de arrumar emprego, mas quando voltou e contou com um amigo, ela fez uma cisterna de 20 mil litros, né, na sua casa, e ela disse que a vida dela mudou. E ela se emocionou, e eles fizeram uma pequena engenharia, que era uma caixa d'água, uma bomba, saco, e eles conseguiram tomar banho de chuveiro. Coisa que para a gente é tão normal, mas que para alguém significa muito, uma diferença muito grande na vida daquela pessoa, a habilidade de tomar um simples banho de chuveiro. Eu não tenho os números aqui, porque eu não fui buscar, mas muitas pessoas hoje não tomam banho de chuveiro. Nunca tomaram banho de chuveiro. Vi recentemente numa reportagem, né? E isso é uma realidade. É uma realidade que a gente pode transformar através da nossa parceria com algo muito simples. Então, a nossa parceria, né, com o Banco Nordeste e o Óleo, busca justamente garantir esse acesso à água, principalmente para as mulheres. E essa semana, gente, a gente correu bastante, né, para conseguir lançar o relatório com os resultados de 2024. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns dados relacionados ao que a gente está falando, né? E é sobre os números de atendimento de operações de itens de mulher com água e saneamento. Está na tela já? Para eles verem? Ótimo. Então, vocês estão visualizando aí os números, né, da nossa parceria. Aonde das 98 mil operações, quase 70% foi destinado ao público feminino. Então, 57,83% foram itens destinados para as mulheres. E esses números são maiores, tá? Desde 2020, a nossa parceria já tem 5 anos, foram mais de 130 mil contratações por mulher. Então, tudo isso, eu quero mais uma vez que a Andréia ainda não nos conhecia com tanta afinidade, Andréia, mas tudo isso é possível através dos quase 2 mil colaboradores que a gente tem trabalhando hoje no Agroamigo. Ainda é pouco para a necessidade que a gente, né, sabe que existe.
E a gente espera que momentos como esse favoreçam para que estimulem vocês a fazer muito mais, entendendo a importância que tem de um simples financiamento, às vezes é R$1.000, R$2.000, ali, que faz uma diferença gigantesca na vida daquela família, porque não impacta só a mulher, impacta toda a estrutura da família. A gente estava até conversando como um cuidado simples como um banheiro, né, melhora a qualidade de vida das pessoas, diminui, né, a aquisição de doenças, né, através de contaminações, diminui também a necessidade da gente estar intervindo para a recuperação de algumas áreas, né, que estão desgastadas, que o solo já não produz mais, principalmente também com a consciência de que a gente não pode desperdiçar água. Então, a utilização da água cinza ainda é muito, eu posso dizer, arcaico. Elas ainda plantam alguma coisa ao redor da lavanderia. Isso, aí sempre tem lugar mais verdinho. E de que forma a gente consegue fazer que seja produtivo, que não seja só a galinha que vai ciscar, ou um tomateiro que vai ter ali, mas de fato que ela consiga produzir frutas, hortaliças, né? E isso dê uma condição de saúde legal para a família. Então, que a gente possa aproveitar agora 2025 para elevar muito mais, a gente está em busca também de favorecer, né, como estava falando para a Andréia, uma pauta que a gente sempre coloca, que é da possibilidade da gente financiar banheiro pelo Pronaf-B, algo que a gente vem constantemente reforçando. Eu acho que cada vez mais o governo está sensível, né, a essa necessidade. Mas, por enquanto, a gente tem uma linha de financiamento específico para saneamento básico, em parceria com a Hora também a gente incentiva. É um pouco menor o público que a gente atende, mas também a gente está cada vez mais conseguindo atingir esse público. E é uma pauta importante para a gente estar sempre apresentando. Agora mesmo a gente está com uma visita no Rio Grande do Norte para visitar clientes que fizeram financiamento de banheiro. Então, logo vocês vão ver alguns materiais, né, que vai estimular vocês a levar essas mídias para fazer com que essa pauta seja presente cada vez mais aí no campo. Quanta coisa, né? Quanta coisa legal. Deixa eu ver aqui, eu sei meu roteiro. Então, Andréia, como a gente estava falando, né, são iniciativas muito importantes, né, que transformam a realidade dessas mulheres nessas áreas. E agora a gente queria abrir para vocês. A gente tem perguntas, Alan? Duas perguntas. Vou dar aqui para todos. Tem mais alguma aí? Pode dar para a Jeane. Pronto. Mandem mais, viu, gente? Vamos aproveitar. Andréia, como o protagonismo da mulher em Meninas do Campo, no que se refere ao acesso ao microcrédito, à gestão de recursos hídricos e à resistência ao cenário do semiárido brasileiro, pode refletir também de forma positiva no cenário urbano, empoderando mulheres nas cidades e incentivando o desenvolvimento de políticas públicas. Essa visão é difundida dessa forma em nível nacional? Bom, quando a gente fala de como é que é tanta coisa para responder que... Tá, eu vou falar assim. Quando a gente na agroecologia, a agroecologia é um modo de vida. A agroecologia, ela é porque geralmente a gente pensa assim, eu vou trabalhar no rural, aí acha que é só produção de comida, que o povo é pobre, né? Quando a gente fala de agroecologia, a gente fala de um modo de vida. Então, dentro da agroecologia, nesse modo de vida está respeitar a relação com a natureza, tá? O respeito às mulheres e a questão da não violência contra a mulher, valorização da juventude, dar possibilidades para a juventude de trabalho, de renda também, que a gente tem aí outro live para fazer, que é sobre a juventude, né? Mulheres jovens e meninos jovens. A gente tem a cultura, a arte, o dia do padroeiro, a religião. Então, quando a gente fala do rural, a gente fala da agroecologia e desse modo de vida. E ao falar desse modo de vida na agroecologia, a gente fala do direito à cidade, a ter sua alimentação saudável, o direito à cidade, conhecer esse lugar do campo como lugar que é um modo de vida, de produção de hábitos saudáveis, mas de relações políticas muito importantes. Então, essa pergunta é muito importante, porque traz assim, para a gente a cidade conhecer o rural, aprofundar-se no rural, e o rural em relação à cidade. E eu queria trazer uma experiência muito importante
em relação a isso, que está diretamente ligado às mulheres e ao crédito, que são as feiras. A importância das feiras urbanas. Primeiro, quem está na feira? É a mulher, ou aquela jovem que produziu o alimento. E o que elas vendem na feira? Elas vendem um produto da força do trabalho delas e saudável. Então, quando a cidade visita uma feira na cidade, ela vai ter a oportunidade de conversar com aquela mulher, saber quem produziu o queijo, saber quem produziu aquela tangerina, poder conversar com a jovem, de onde ela veio, que território é esse, que comida é aquela. Então, a participação das mulheres e jovens nas feiras tem sido muito forte. E aí eu trago as feiras da cidade porque são experiências que as cidades têm vivenciado a partir das feiras. Sempre foi comum as feiras locais, né? Os circuitos curtos de comercialização. Eu produzo a minha horta, eu como agricultor, eu vou ali na feira local mesmo, mas não vou só vender, eu vou conhecer quem está comprando, conversar com a criança da cidade. A criança da cidade vai conhecer a agricultora que produziu, vai entender que o abacate não veio do nada, porque muitas crianças urbanas não sabem de onde vem a comida, né? Sabe que um abacate é um abacate, um pimentão é um pimentão. Então, eu vou poder conversar sobre hábitos saudáveis, sobre a cultura, sobre a chuva. Ninguém vai para a feira que pergunta, chovendo bem aqui? Aí a pessoa vai comentar se está chovendo. Né? Um dia desse eu fui para uma feira que a agricultora me informou que, olha, aqui na região o nosso caju está muito pouco, porque desde a do clima seca, era uma serra, o acesso de água está muito pouco, aí a gente foi falar de mudança climática, a gente foi falar sobre o tempo, tapioca na feira. Então, os espaços em que a agricultura familiar está na cidade, elas são muito importantes para a cidade. Né? Então, isso é importante também quando a gente vai discutir o crédito, para as mulheres poderem, à medida que elas produzem alimento saudável, querem comercializar a renda, o seu alimento, o caminho também é um caminho das feiras, né, nas cidades. Então, esse diálogo das feiras e a relação do modo de vida camponês, né, e essa troca de saberes é muito importante. Um outro quesito muito importante são os quintais urbanos. Os quintais urbanos, eles já, como nós que estamos na cidade, somos pessoas que também viemos do interior, que tivemos família no interior, né? Existe ainda a cultura da produção de alimento no quintal na cidade. Eu acho que você falou da pandemia, a gente teve um boom de pessoas na cidade que começaram a cultivar suas plantinhas em casa, né? E ressignificar a relação das pessoas urbanas com as plantas. Eu sou da cidade, mas na minha infância toda tinha plantas específicas que minha avó cuidava no quintal da cidade, porque ela veio do interior. E aos poucos isso foi se perdendo. Então, essa relação das plantas, que a pandemia trouxe muito forte, mas dos quintais produtivos urbanos, também são muito importantes. E a gente pode beber dessa fonte nas mulheres, né, rurais, das pessoas do campo. Antes de mais, a gente produzir... Veja, se as mulheres agricultoras têm quintal produtivo, nós na cidade temos quintais produtivos, aquela horta que eu produzo, eu não vou precisar ir no mercantil comprar, porque eu sei que eu não estou usando veneno nem agrotóxico, né? Porque eu estou produzindo. Ou a companheira que eu fui na feira, que acessou o crédito amigo para produzir uma horta que acessou o crédito amigo, e teve acesso a um banheiro, teve acesso a uma caixa d'água que ela parou de passar 90 dias caminhando em busca d'água, ela está em outro patamar, ela está ali na feira, uma relação de troca e partilha com a cidade, né? Campo e cidade, diretamente. Então, é importante a cidade valorizar isso e ressignificar, a partir dessa relação com os quintais da cidade. Né? Quintal é bom demais, gente, para a gente produzir comida saudável, seja uma horta, um cheiro verde, mas a gente produzir também plantas para enfeitar, para melhorar o microclima, né? O quintal é a extensão da nossa casa. Então, os quintais na cidade têm muito a ensinar a gente. Muito a ensinar a gente do resgate ancestral de produzir plantinha em quintal, no microclima, porque nós estamos falando de mudanças climáticas, sabe? O painel intergovernamental de mudanças climáticas, o IPCC, que é um painel, um relatório que todos os cientistas do mundo constroem, diz assim, ó, o semiárido é quente, vai ficar muito quente. Culturas podem desaparecer. Imagina uma terra muito quente, como é que sobrevive batata, né? Ou culturas que precisam de uma temperatura adequada para a terra.
Então, podem desaparecer culturas. Nós já vivemos áreas, por exemplo, a extensão na Bahia, que já é árida. A gente adora o nosso semiárido, nosso lugar, nossa identidade, mas aí não quer que o Brasil todo seja semiárido. Então, essa importância dos quintais na cidade também traz isso para a gente. O lugar que a gente vive é semiárido, seja campo ou cidade. A ancestralidade, a cultura, né, a ressignificação do produzir. Então, vamos também financiar crédito para as pessoas que estão na cidade, que querem produzir seus quintais, que elas também são parceiras, e a gente da cidade também tem o direito de vivenciar essa justiça climática, né? Eu diria assim. Legal, muito bom. Então, cuidar do protagonismo da mulher no meio rural também é garantir, né, esse conhecimento e a produção de alimentos mais saudáveis, né, mais acessíveis também. Quanto mais produção de alimentos a gente tem, mais acessível fica para que as pessoas tenham acesso a não ter aquele produto, né, cheio de agrotóxicos, modificado, como a gente tem muito acesso hoje. Muito legal, mas já quero deixar publicamente aqui o nosso convite. A André ainda não conhece o Equilé. Eu já sei, já está convidada. Para quem ainda não conhece, gente, o Equilé é um dos projetos sociais do INEC tem, é o nosso filho mais novo aqui do INEC. Está totalmente casado com tudo que a André trouxe, né, da necessidade da gente trazer para o urbano esse olhar. Então, o projeto de agroecologia urbana, a gente está multiplicando esse saber, de dizer que é possível também o urbano cuidar do meio ambiente, melhorar o clima, né? Por mais que o impacto disso hoje seja muito pequeno para a nossa necessidade, claro que a gente precisaria de políticas muito mais globais para resolver o problema do clima. Mas como cada um pode fazer a sua parte, transformar a sua vida. Porque hoje o contato com a natureza é terapêutico. Quantas e quantas pessoas não encontram, né, nesse contato com a terra, no cultivar, ali uma terapia, uma melhoria da saúde mental, uma melhoria do seu ambiente, né, do seu lar, através de uma simples atitude, né? Enquanto isso ainda não é pauta dentro das escolas, isso não é pauta hoje para dentro do urbano, então a gente precisa levar, e eu adoro. Já disse que a gente tem que criar crédito, sim, para criar quintais produtivos. O FNEC está aí para ensinar a gente quando isso, em pouco tempo, pode se tornar uma realidade. Lá o projeto, acho que tem 2 anos que se iniciou, a gente viu antes, o durante, vê o FNEC, agora a gente percebe a transformação do clima até da vizinhança, né? E o quanto é maravilhoso estar naquele ambiente, e um ambiente pequeno, coisas que você consegue fazer no quintal da sua casa. Então, quanto é prazeroso a gente poder estar trazendo essas pautas cada vez mais para dentro, né, das cidades. Muito bom, mas dá para pensar na pergunta. As mulheres do campo estão mais conscientes do seu papel de protagonismo? Existe evolução para a independência dos homens? Entendeu? Sim. Eu acho, acredito, tenho certeza disso, que nós estamos mais independentes e a gente tem construído um protagonismo muito grande na sociedade. Eu digo isso que é o fruto direto da luta das mulheres. As mulheres são reconhecidas porque nós, mulheres, lutamos para isso. Né? Lutamos para isso, para uma divisão justa do trabalho doméstico, para que nós possamos ter salários dignos, né? Possam estar dialogando com os homens, né? A gente tem lei, a Lei Maria da Penha é muito importante para o enfrentamento da violência. Outrora se dizia que com a Lei Maria da Penha aumentou o número de violência. Não aumentou, é porque as mulheres começaram a denunciar. Então, a gente tem um aparelho, né, que é essa lei tão importante. Precisa fortalecer os aparelhos públicos da lei, né? Os equipamentos públicos que garantam mais segurança, mas a gente tem uma lei e coletivos de mulheres. Então, a gente tem mulheres camponesas, mulheres que estão no rural, que tem coletivos de mulheres que vêm compativelmente lutando contra a violência no campo. Então, temos coletivos na agroecologia, que é a Articulação Nacional de Agroecologia, tem o GT de Mulheres da Agroecologia, fortemente essa questão. E a própria questão da lei, né, das lutas, o dia 8 de março é um lugar importante para a gente ver e reconhecer isso. Mas eu queria trazer uma questão, ainda da questão do se sentir bem nos quintais.
você falou, eu acho que é importante dizer isso, eu sou quintaleiro, meu quintal eu tenho é de cimento, não tenho terra. Mas eu tenho mais de 400 plantas nesse quintal, ele é muito pequeno e é insobrável. Então, assim, é possível a gente produzir um quintal na cidade. Mas eu queria colocar essa questão de a gente se sentir bem na natureza, porque nós somos a natureza. Nós viemos a... Você imagina que onde vocês estejam, aqui onde a gente está sentada, já foi uma floresta. Onde a gente está sentada aqui, devia ter um decimento quadrado aqui. Quantas plantas não tinham antigamente? Então, a gente se sente bem porque a gente retorna ao nosso lugar, né? Como ser humano que está conectado com essa natureza. E o retornar a esse lugar é olhar para o lugar das mulheres. E aí, Paulo Freire, ele tem um texto que ele diz assim, o compromisso profissional com a sociedade. E aí agora eu queria falar dos 87 participantes, esse povo que está aqui me representando, que um profissional que tem um compromisso com a sociedade, porque ele é sociedade também. Eu tenho um compromisso com a educação, porque eu preciso da educação. Eu tenho um compromisso com o rural, porque eu preciso do rural. Eu tenho um compromisso com o agroamigo, porque eu preciso desse crédito para isso. Então, é colocar assim, cada gente, homem e mulher que esteja ouvindo a gente, chegar nas mulheres como pessoas extremamente importantes para a sociedade, que precisam, muitas vezes estão ali, como você falou, um crédito mínimo, um recurso mínimo, que elas precisam ser olhadas nesse lugar, né? No olhar do respeito, mas no olhar do potencial. O que essa mulher, se chegar na casa de uma mulher, eu falo, o que essa mulher tem de potencial nesse quintal dela? Qual é o potencial? Qual é o potencial que ela tem que ela não tem acesso? Né? Que é uma água de qualidade, uma água para uma renda, para produzir um alimento. Então, é esse compromisso com a sociedade que eu acho que nós, no rural, né, que trabalhamos no rural, com profissionais do campo, precisamos fortalecer, porque eu acredito que todos nós temos, porque ser profissional do campo não é fácil, né? Então, nós temos já esse compromisso. Mas, ao chegar numa casa, a gente não é chegar já chegando procurando o dono da casa, quem é o homem da casa. E, às vezes, a mulher está ali no cantinho, ela produz muito mais, né? Está ali numa dinâmica de agroecossistema, precisando de uma tecnologia para ela, mas a gente, nós, na nossa cultura, porque fui técnica de campo também, sou do movimento camponês, então a gente vai lá e chega procurando um homem, né? E as mulheres lá com todo um potencial. Então, é olhar para o nosso compromisso com o profissional do campo, né? Mas olhar para aquela mulher e tentar profundamente ver o potencial dela e daquela menina. Né? Às vezes você tem uma criança de 15 anos, menos de 15 anos, que está ali colaborando com a mãe, mas qual é o meu olhar como técnica, que tem ali uma possibilidade, um crédito? Como eu posso colaborar com essa mulher, com essa menina, a partir do agroecossistema dela ou da própria necessidade de renda? A gente olhar com esse compromisso político, sabe? Eu acho que o agroambiente, quando você me falou que o agroambiente está em todos os estados do semiárido, eu acho que é uma grande conquista, sabe? Em 2025, a gente está disponível. A gente está aí com a abertura de mais de 84 unidades, expandindo muitos agentes para cada vez mais a gente consiga chegar a todo o público, porque são regiões, a gente fala muito que é um público sensível. Né? Os bancos não são procurados pelas instituições, mas em todo o campo, né? Todo cantinho desse Nordeste, desse semiárido, vai ter um vizinho lá, falando, gerando desenvolvimento. Mais um bom para mim. De que forma nós do INEC conseguimos ajudar as mulheres do campo? Gente, eu acho que sendo multiplicador, tudo que a gente está ouvindo hoje aqui, né, eu acho que já é muito. Hoje a gente tem o INEC que é sede, eu vim da ponta, eu sei muito bem a diferença que é do INEC, que né, às vezes acontece lá no dia a dia, né, que já está mais próximo do cliente, esse distanciamento do rural faz com que às vezes a gente não compreenda né, alguns assuntos. Mas trazer para dentro do INEC uma live como essa, da gente poder compreender, despertar essa visão, que eu posso fazer, mesmo estando aqui no plano, mesmo estando aqui na sede, que é fortalecer esses assuntos, que é levar para dentro de casa essas discussões, para que a gente consiga que ela chegue cada vez mais a mais mulheres, a mais pessoas. E como eu falei, não vamos resolver o problema do aquecimento global, mas nós somos exemplo.
né? A gente precisa ser exemplo daquilo que a gente cultiva, daquilo que a gente sabe. Então, para quem nunca teve contato com a pauta, com assuntos como esses, eu acho que não pode sair daqui do mesmo jeito. Alguma coisa deve ter mexido, né, dentro da gente, então que a gente consiga propagar, né, facilitar esses assuntos, essas pautas, para que a gente consiga realmente fortalecer aí as nossas mulheres, seja do urbano, seja do rural. Ficaria o dia inteiro pensando com o André sobre isso. Mas o meu recado para quem é aqui do INDEC é que a gente aproveite esse momento, aproveite esse despertar para a gente fortalecer essas pautas e juntos para que a gente continue gerando esse desenvolvimento. O Agroamigo, o INEC, né, o Banco Nordeste, a UORA, são instituições assim, que têm uma sinergia muito boa, porque todos os valores, os propósitos, os objetivos é da mesma coisa, né, que é gerar desenvolvimento, dar dignidade. Então, isso é muito importante. É o que a gente fala, que é prazeroso trabalhar numa empresa, e eu que faço alguns processos seletivos, escuto muito quem nos procura, participando de nossos processos, é você encontrar propósito no que você faz. Então, hoje é raro, né? Hoje não é tão simples assim você encontrar que aquela sua atividade está transformando a vida de alguém que precisa, que é esquecido, que está que não tem acesso a uma informação, a um crédito, a orientação, porque eu posso pegar o crédito para qualquer coisa. Mas se eu tiver uma orientação, eu vou destinar aquele crédito para melhorar aquilo que eu já ia fazer, né? Para melhorar as minhas condições. E claro, gente, a gente poder sempre reforçar o papel e a importância da mulher. Que a gente tire a mulher dessa condição, que ela nasceu para ser a cuidadora, para ser a provedora, para ser a que não vai faltar água, que por mais que chova, que tenha uma sede, vários dias sem água, a roupa tem que estar limpa, a criança tem que estar tomada banho, e ela vai se doar a vida inteira para proporcionar aquilo para a família, sem que ninguém cuide dela, sem que ninguém olhe para ela, de que forma, né, a gente pode transformar essa visão e dizer que as tarefas, elas são da família, elas são da casa. Não existe a mão de obra familiar quando a gente fala da atividade, porque a mulher também ela vai ajudar o marido no campo. Então, é a única atividade dela cuidar da casa. Então, por que o cuidado da casa não é compartilhado? Por que a solução da busca da água ela não é inserida dentro do projeto familiar como algo que vai gerar renda, que vai gerar melhoria? A mulher sempre fica esquecida, né? Porque ela também se coloca numa posição de costume, de cultura, de que não é tão importante, porque o que mais importa é a atividade que vai gerar renda. Então, acho que são esses assuntos que a gente precisa manter aí sempre vivo, né? Que a gente possa multiplicar cada vez mais. Para fechar, tem só uma mensagem da Michelle, lá da Central. Olha, uma mensagem aqui da Michelle. Parabéns, meninas, um movimento inspirador que incentiva a reflexão sobre o papel da mulher e o fortalecimento da agricultura familiar, destacando a importância da colaboração diária para construirmos um futuro melhor juntas, ressaltando como cada uma de nós contribui com as suas experiências únicas e vivenciadas, enriquecendo a jornada coletiva. Michelle, obrigada, lindas palavras. Acredito que os feedbacks nesse momento, André, para mim, passou super rápido. Cara, o dia todo conversando, alugando André aqui sobre esse assunto. Foi uma satisfação. Mas agora, para a gente finalizar, qual mensagem você gostaria de deixar para as mulheres que enfrentam todas as dificuldades que a gente comentou no campo, né? E para quem deseja contribuir para essa mudança de realidade? Bom, para as mulheres, tem uma música que as mulheres cantam que diz assim: companheira, me ajude, eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você eu ando melhor. Então, eu acho que é isso, as mulheres estarem cada vez mais juntas uma da outra. Eu acho que o Crédito Amigo, o Agroamigo, traz isso, esse coletivo que se junta, né, para acessar o crédito e investir na sua vida, no seu coletivo. Então, é isso, sozinha vocês andam bem, nós andamos muito bem, mas no coletivo a gente anda melhor. Então, eu trago, de repente, uma mulher que está precisando de um investimento de crédito junto com um grupo. Então, é esse olhar das mulheres, né, de estarem nesse coletivo do bem comum, tentando identificar os seus limites e tentando procurar as oportunidades diante desses desafios. E uma oportunidade, eu vejo, diante do desafio, é o próprio Agroamigo, né, de poder colaborar com as mulheres no acesso, às vezes é um sonho, né?
pessoa tem um sonho para aquilo. Às vezes é um meio para você chegar na emancipação de uma renda ou conseguir vender numa feira. Às vezes é um começo. É começar. Eu quero começar um quintal, eu preciso de uma caixa d'água. Né? Eu quero começar com um banheiro, eu reuso e eu vou dar para o banheiro e vou vender na feira. Então, que as mulheres estejam sempre juntas, né, nesse coletivo, atentas às políticas, atentas aos créditos. E para as pessoas que fazem isso acontecer, né, no crédito amigo, né, eu acho que é cada vez mais investir em pessoas e profissionais que tenham um compromisso com o rural. Porque se eu tenho um compromisso com o rural, eu vou entender qual é a demanda. Entendendo qual é a demanda, vai ser assertivo. Assertivo no investimento, assertivo na mudança da vida das pessoas, e aqui acho que está falando das mulheres, sobretudo na vida das mulheres, e assertivo no pagamento. Porque a questão do pagamento não é simplesmente por ser um crédito, mas o pagamento vai me gerar outras dificuldades. Né? Então, às vezes, esse olhar do profissional do campo que está lá, um olhar para a mulher, mas um olhar mais sensível com o seu compromisso político, porque você é também sociedade, mas é um profissional, e o compromisso do crédito. Eu acho que esse olhar como um todo, né, vai colaborar com o rural. E aí eu digo também essa frase que as mulheres cantam, eu acho que é importante também para o agroamigo. Sozinho a gente anda bem, mas a gente anda muito melhor no coletivo. Então, eu acho que essa grande perspectiva da Aurora, do agroamigo, né, do INEC, de construir processos, né, realizar ações das pessoas através do crédito é muito importante. E para terminar mesmo que eu falo, queria deixar assim, uma mensagem de gratidão pelo convite, mas parabenizar, né, o INEC, parabenizar o agroamigo por essa iniciativa de poder ter uma live que fale sobre as mulheres, que olhe para o lugar das mulheres, para a demanda das mulheres, né? E para a importância do agroamigo, né? Para a importância das políticas públicas, a importância dos créditos chegarem nas pessoas que precisam, de fato. Né? A gente vai ter um mundo justo. E tem uma frase do movimento de mulheres que diz assim: seguiremos até que todos sejamos livres. A gente precisa ser livre também na renda, crédito, né, em relação à violência, a gente tem que ser livre na participação social, na política. Então, parabéns a essa iniciativa, parabéns você, Gerando, vocês não estão vendo, mas tem duas companheiras aqui, né, nos bastidores, fazendo acontecer a live. Então, que esse dia 8 de março seja um dia de reflexão para a gente, mas um dia de construção de luta, né, na vida das mulheres e, sobretudo, aqui, das mulheres agricultoras. Então, muito obrigada. Gratidão e que tenha muitas lives, né, que tenham temas importantes para quem está trabalhando, mas sobretudo para os sujeitos que estão, né, recebendo a visita, o crédito. Gratidão. A gente que agradece, viu, Andréia? Foi assim, foi muito, né, a troca aqui. Com certeza a gente vai contribuir para que cada vez mais a mulher esteja, né, onde sendo respeitada, sendo valorizada, como ela merece. E quero reforçar que o acesso à água é um direito fundamental. Todos nós podemos contribuir para que mais mulheres tenham essa garantia. Agradeço novamente, André, pela troca riquíssima. Agradeço a todos vocês. A gente chegou a 97 participantes, já agora estamos com 87. Agradeço a todos vocês que estiveram aqui, que nos ouviram, né, que vocês possam estar compartilhando tudo que vocês acompanharam nessa live. E continuem acompanhando o nosso trabalho, do INEC, do Agroamigo, da parceria com a Hora, para saber mais sobre as nossas ações. Acessem os nossos perfis da rede social, a gente tem o Instagram do INEC, a gente tem o Instagram do EcoINEC, a gente tem também o Instagram da Hora. Fiquem conectados que a gente ainda vai sair, leiam o nosso relatório, a gente ficou lindo, nele contém fotos de vocês, nele contém os números dessa parceria importantes, já chega, vai ser divulgado para todos, então tive um tempinho para conhecer mais, né, sobre a importância, né, do trabalho que a gente faz na transformação das vidas das pessoas, porque a gente já faz muita coisa no agroamigo, mas com a parceria da Hora a gente faz muito mais. Então, que amanhã, né, seja o dia de comemoração, o dia da água, que a gente possa tirar um tempinho para refletir sobre o nosso papel nessa transformação.
E é isso, meninas, obrigada, foi maravilhoso. Andréia, volte sempre, estaremos aqui de portas abertas. Adorei te conhecer. A nossa vibe de super bater, espero que vocês tenham percebido aqui assim comigo, né? Mas isso é um profissional incrível, que você possa continuar nessa missão aí, levando as nossas pautas, por todo o nosso Nordeste, por todo canto que você for, ajudando a gente nessa linda missão. Obrigada. Te amo.